no sentido de a trazer um pouco mais de conhecimento para saldo da sua empresa, como você separou da sua conta corrente da rede. Boa noite a todos. A primeira coisa que a gente queria fazer é agradecer a presença de vocês, dizer que é um prazer muito grande a gente começar esse evento. A partir de hoje, a gente tem a intenção de fazer um trabalho, né, que vai começar a trazer um pouco mais de conhecimento, né, porque a ideia do Alterando, né, não é simplesmente falar sobre marketing, sobre gestão, sobre empreendedorismo. A nossa ideia é mostrar ao profissional da área de saúde que ele não tem que tratar o negócio dele como se fosse um negócio. O negócio dele é um negócio. Essa é a nossa intenção. Mostrar o quanto a gente tem que ser diferentes no nosso dia a dia. O quanto é importante a gente ter mais atenção com o nosso cliente. Meu nome é Alex Martiniano, eu sou do Altera, sou consultor de gestão e marketing e estou 18 anos no mercado, né, na área de saúde, trabalhando com equipamentos, né, nessa área, e há 4 anos eu estou no Altera, com muito orgulho, porque há muito tempo a gente vê essa necessidade na área de saúde de você entender mais de gestão, entender mais do seu negócio e tratá-lo como negócio, né? Junto hoje aqui com a gente tem o fundador do Altera, o Cláudio Gonçalves. Ele é um cara que fala muito bem. Então, eu vou ter o prazer de pedir para ele se apresentar, tá? E o Rodolfo, Dr. Rodolfo, ele é empresário, diretor da BO e faz vários investimentos na área de saúde. Clínicas aqui no Brasil, clínica em Portugal, clínica na Suíça, né? Ele tem um negócio voltado também para a parte de finanças, que é o KickCheck, né? E ele vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, eu queria que o Gor, né, o nosso querido Cláudio, se apresentasse para vocês. Bom, boa noite. Cláudio Gonçalves. Eu trabalho com consultoria na área da saúde desde 94, o que revela a minha idade. E eu me sinto, de certa maneira, até um pouco pioneiro nisso, sempre tive essa preocupação. Minha entrada na área da saúde foi uma entrada até um pouco forçada, porque eu montei uma agência de propaganda e a área de produtos era muito concorrida, já tinha grandes agências aqui na região, e eu senti que tinha bastante dificuldade para colocar uma nova marca como agência de propaganda, principalmente sem um grande investimento, né? E eu vi essa possibilidade de trabalhar com as pessoas que proporcionam experiências para os outros, trabalham com serviços, vendem o intangível. E aí a minha primeira oportunidade com isso foi através de leitura de um material que eu vi que na faculdade ninguém falava sobre isso, né? Minha formação é administração, com ênfase em marketing, mas quando se fala em marketing na faculdade, se fala muito em produto e pouco em serviços, né? E até eu lembro de questionar alguns professores, e eles disseram para mim que não era importante. No meu caso, eu achei que era um equívoco enorme, porque a quantidade de pessoas no planeta que trabalham em serviços é infinitamente maior do que as que trabalham com qualquer outra coisa. Então era impossível que isso não fosse importante, né? E comecei a trabalhar com consultoria nessa época que eu falei para vocês, 94, 95.
Depois de muitos anos, a gente acabou montando uma empresa, né, que tem foco na consultoria na área de serviços, que é o Altera. E com o Altera, a gente acabou encontrando um acolhimento muito grande na área da saúde. Porque nós poderíamos trabalhar para advogados, para arquitetos, para restaurantes, que tem um modelo híbrido, né, vende produto mais serviço. Quer dizer, existiam várias oportunidades, mas a saúde foi acolhedora. Principalmente a odontologia, entendeu rapidamente que precisava ter orientação nessa parte de gestão, e isso ocorreu por causa da concorrência, né? Na verdade, ninguém procura sair da zona de conforto se não tiver algum tipo de dificuldade pressionando, e na odontologia a concorrência é muito grande, muita gente sabe disso. A gente tem aí uma quantidade de dentistas no Brasil que é gigantesca, né? Um quinto, né, dos dentistas do planeta estão no Brasil, e aí várias decisões que eles tomam ainda tornam essa concorrência mais difícil. Então, na verdade, você vê, era para falar de mim, eu já comecei a falar do assunto. Então, tá bom de apresentação já. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodolfo Amorim de Pádua. Eu sou cirurgião dentista, né? Formado na PUC, atuo desde 1999. E agradeço aí a oportunidade, estou super feliz de estar aqui com vocês, batendo um papo. Eu conheci o Altera já faz uns 8 anos, 9 anos, né? Eu sempre, de início, nós cirurgiões dentistas, né, nós temos uma formação técnica, né? Nós fazemos dente. Então, as minhas primeiras experiências foi na força mesmo. A gente abre o consultório e vão lá, seja o que Deus quiser, né? Contrata uma secretária. Pede, você não é secretária, beleza, monta o consultório e vamos começar a trabalhar. Então falta um norte de formação, e na vida, na dor ou no amor, funciona para todo mundo, né? E geralmente que seja no amor, mas no meu caso foi mais na dor, porque você vai tomando algumas porradas. E na época eu conheci um ex-companheiro deles, que é o Ricardo Lenzi. Jogava bola com ele. Foi quando eu comecei a bater um papo, conheci o Nivaldo e comecei a me interessar um pouco mais da administração do consultório. Enxergar, como o Alex bem disse, que o meu negócio não era eu, dentista, atendendo o paciente, em si, o consultório. Meu primeiro desafio, né, e eu digo o mais difícil de todos, foi desvincular a conta corrente do meu consultório da minha. Porque a gente tinha o hábito, tem, né, de pegar os dias bons, né? Tem os dias ruins também, mas pega o que recebeu no dia, põe no bolso e paga as contas, põe gasolina, e assim vai acontecendo a vida, né? E como se fosse uma coisa só. E não é. Esse é o maior erro e é o mais difícil, porque num primeiro mês, quando você se paga como profissional do seu próprio negócio, você ganha menos, porque é por hora trabalhada, né? E não o que o consultório faturou. Então, nesse norte foi quando eu comecei a me dar bem. Digo no sentido pessoal, profissional, porque uma coisa caminha paralela à outra, né? E o Altera, nesse aspecto, me ajudou bastante. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Fico lisonjeado. Obrigado. Obrigado, você, Rodolfo. E até, como você disse agora, o nosso tema inicial, né, o tema de hoje seria o desafio de vender em saúde. E eu conheço muito bem o Rodolfo e os negócios dele, por isso que a gente o convidou. E um dos temas que eu gostaria de chamar para isso está relacionado à estratégia, né, de um negócio. Porque, normalmente, as pessoas dentro de negócios da saúde têm uma dificuldade muito grande de entender a questão da estratégia, né? Qual que é o meu propósito de negócio? Por que eu tenho esse negócio? E a gente acaba tendo uma dificuldade porque a gente entende que esse serviço ele não é planejado. O serviço que o profissional na área de saúde ele entrega, ele não é planejado, né? O que você acha disso, Rodolfo? Porque no não ser planejado, assim, pelo que eu entendi que você quer dizer é o seguinte: a gente consegue planejar
a moldagem inicial, vamos pensar numa dentadura, o plano de cera, o dente, a oclusão, a estética e foi. A gente planeja dente o tempo todo. A gente planeja dente. A gente pensa num preparo perfeito e conseguimos. É só estudar, você consegue fazer uma moldagem melhor, um canal melhor. Então, a gente faz curso, nós fazemos curso, nos especializamos, pegamos um material melhor, um material de moldagem melhor, evoluímos em odontologia. Mas isso é um braço do seu negócio. Não tem como... Deve ter, obviamente, que toda regra tem a sua exceção, mas como regra, não tem, é mais difícil, mesmo que dê certo, é muito mais difícil na força você fazer tudo e esquecer de coisas básicas. E assim, um dos erros que eu cometia, por exemplo, a secretária nunca teve um treinamento, simplesmente ela chegava e virava secretária. Então no dia que eu estava de mau humor, a culpa era dela. Nem falar para ela o que ela tinha que fazer eu falei direito, nem explicar, não tinha um manual operacional, não tinha um sistema, um uniforme que fosse, um copo d'água para o paciente, sabe? Coisas básicas, porque a gente pensa às vezes, vou contratar uma consultoria, então eu tenho que pegar o meu consultório e transformar numa FENAC. Não é isso. Obviamente que a evidência física é super importante, mas as coisas básicas, nós pecamos nas coisas básicas, coisas que não requerem grandes investimentos. Coisas básicas, um banheiro limpo, uma secretária motivada, com mínimo de informação, um sistema adequado, um recall dos seus clientes ali online, tendo um sistema correto, coisas básicas. Não, a gente senta, gasta, às vezes, investe uma grana com cursos caros, técnicos, e esquecemos do processo. E uma orientação básica do Altera ou de alguma consultoria, decisões básicas cotidianas já muda a rotina da empresa. Motiva mais a sua secretária. Muitas secretárias elas começam a entender o nosso negócio, o dia de estresse nosso por não ter ensinado corretamente, ela pede demissão. Aí você pega outra secretária. E a secretária, hoje eu enxergo, ela é tão importante ou mais importante que o dentista, porque é ela que está ali todo dia, é ela que está ali batendo papo com o paciente todo dia, é ela que se relaciona mais com o paciente, inclusive até com o dentista, e simplesmente não são em todas as clínicas, mas a secretária ela não tem esse status que deveria ter. É uma opinião minha. Eu acho importante falar, quando a gente fala do planejamento, o que a gente quer dizer é assim, muitas vezes, nesses anos todos, a gente batendo papo com os clientes, falava assim, por que você está nessa sala aqui? Eu estou nessa sala porque meu tio tinha ela vaga. E aí era uma oportunidade, eu não ia pagar no começo, fui ficando nela. Tá. E por que essa moça trabalha para você aqui? Bom, essa moça é o seguinte, eu tenho uma mulher que trabalha comigo em casa e é prima dela. E aí ela veio para cá, não tinha o que fazer e tal, eu falei, vou dar uma ajudada, aí ela começou a trabalhar com a gente, mas ela é bacana. E, enfim, eu não preciso continuar as outras perguntas, eu já vejo que ele está montando um negócio a partir de fatos que não se ligam. Então, por exemplo, o ponto que ele está é muito relevante, tem que ser fruto de uma escolha. Eu tive casos de conversar com um cliente que falou para mim, nossa, eu já tive um negócio muito bom aqui e hoje não está acontecendo mais nada para mim. E ele era odontopediatra. Aí eu falei, mas qual é o bairro que você está? Ele falou, o bairro tal. Eu falei, então, esse bairro já se caracteriza por ser um bairro que envelheceu. As crianças que um dia se atendeu foram embora. E eles foram embora e eles hoje têm família e filhos em outro bairro. Você ficou aqui num local que é bom abrir uma farmácia. Entende? Porque o bairro envelheceu. Você não tem que ser odontopediatra aqui. Você tem que vender remédio ou você vai fazer outro tipo de coisa. Se você não quiser mudar a sua área de atuação principal. Ou seja, tem várias decisões que podem fazer com que a gente vá para o caminho errado. Um ponto, a escolha de um ponto eu fui uma vez numa clínica no Rio de implantes e aí ao chegar eu fui recebido por uma senhora educadíssima, mas eu prestei atenção que era dos locais que eu visitei até hoje, talvez uma das pessoas mais velhas que estava na recepção. Geralmente é um pessoal mais novo.
E aí eu fiquei observando aquele dia inteiro as pessoas entrando, só tinha o pessoal idoso, mais adulto e tal. E eu falei, é a pessoa certa para estar aqui. Porque quando as pessoas chegam e falam bom dia, ela responde bom dia. Se ela pergunta da vida da pessoa, a pessoa responde, ela tem paciência para escutar. Porque se você fala com uma pessoa mais velha, como é que você vai? Ele conta. Entendeu? Não é como é que você vai, bem. Não, ele vai falar o que aconteceu na semana toda, tal. Então, isso é estar preparado para o público. Aí eu até notei uma coisa, vocês podem notar que eu agora, de uma semana para cá, eu engordei um pouco, tal. E eu, nessa clínica aí de idosos, a hora que eu cheguei, eu sentei numa cadeira que, juro para vocês, eu falei, nunca mais vou sair daqui. Nunca mais. Eu notei, ela era baixa, fofa, e eu falei, imagina os velhinhos que vêm aqui, né? Eu até falei para a moça, eu falei, você tem um Munk aí, por favor, porque eu preciso sair da cadeira para falar com o doutor. E aí, no final do dia, a gente fez um bate-papo com os clientes, e a única coisa que eles reclamaram foi da cadeira. E aí aquela coisa que você fala, ele já tem um bom atendimento, ele tem a pessoa certa, mas ele tem que se preocupar com a cadeira, ele tem que se preocupar se a letra do material está no tamanho adequado para as pessoas lerem. Então, o planejamento é deixar as pessoas confortáveis com a experiência que você vai proporcionar para elas. E marketing serve para quê? Para facilitar a venda. É para isso que serve marketing. Se a pessoa estiver à vontade, se ela gostou, se ela está se sentindo acolhida, tudo isso faz parte. Então, planejar o negócio é pensar em tudo. É pensar no ponto, pensar nas pessoas, pensar no processo. Mas, nesse contexto, ter um público. Porque se você quiser fazer tudo para todo mundo, provavelmente você vai ter problema. Quando você fala de secretária, é muito interessante porque a gente acaba indo em algumas clínicas e o próprio dentista, o médico, ele quer que a secretária dele seja totalmente aproveitável, né? Na hora de contratar, ele quer contratar uma pessoa simples, né? Que receba pouco, né, para fazer algumas coisinhas dentro da clínica, e na hora que essa pessoa começa a trabalhar, ele quer que ela faça tudo. Quer que ela atenda as pessoas e o cliente de uma forma extraordinária, né? Quer que ela seja habilitada na parte contábil, que vá no banco, que vá na casa dele para levar o pão quando a secretária da casa dele falta, né, e pagar aquele valor que a gente sabe o que paga. Então a gente exige muito e sem dar subsídio nenhum para essa pessoa, né, e a gente acaba ficando até frustrado. E normalmente eu vou e as pessoas, né, o que você achou da recepção? Eu falei, não foi muito bacana. Eu falei, tá vendo aí? Sabe de nada. Sabe nada, é uma anta, rapaz. E aí eu falei, é mesmo, rapaz, você acha uma anta? Não, para vender Avon ela é boa. Aí ela sabe vender bem Avon. Né? Faz 5 anos que está aqui comigo trabalhando. Não sabe fazer nada. Aí, faz 5 anos que está com você? E é uma anta? Não, acho que não é ela que é a anta, não, né? Bem, eu falo isso normalmente quando eu tenho liberdade com as pessoas. Mas é o que acontece. A gente acaba querendo contratar uma pessoa para pagar pouco ou que não tenha treinamento e quer que ela entregue muito. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E a expectativa nossa também pode atrapalhar muito a expectativa dessa pessoa e ela ficar frustrada também. Então é muito importante essa questão de preparar as pessoas dentro do negócio. Uma pesquisa que nós não fizemos aqui, que eu acho que tem uma experiência do Cláudio, tirou a foto, acho que da recepção dos consultórios, aí então não sabemos assim, eu estou falando de uma maneira genérica, que eu não sei, às vezes os consultórios que vocês têm já são tops, enfim, não tem nada para melhorar. Mas assim, a minha experiência, meu primeiro consultório eu montei com R$8.000. Então eu não tinha essa secretária que era secretária, eu não tinha a ACD, uma faxineira, uma secretária, uma fachada, uma comunicação correta. Então assim, eu gosto muito de falar da realidade no sentido que nem todo mundo tem 200, 300, 500, 400 mil reais para assim, vou investir no meu negócio. Entre aspas, mais fácil. Então, existem os dois cenários. Aquele que às vezes não tem essa grana e está construindo o seu negócio. Então,
das duas situações é possível. Hoje tem muitas redes que estão até, de certa forma, dominando o mercado, porque elas já vêm com o pacote pronto, né? Todo um processo que o dentista ainda não imaginou. Mas tem o dentista ainda que está montando seu consultório que não está com essa grana toda, mas uma vez que ele separar o consultório dele da vida pessoal dele e começar a enxergar o consultório como um negócio, quanto o meu consultório realmente fatura, e ele fizer o prolabore dele a ponto de quanto que um dentista na média de mercado ganha, eu vou ganhar isso, eu separo essa grana, desse remanescente você começa a fazer o quê? O seu dinheiro você vive com ele e o do seu consultório você começa a investir num treinamento para sua secretária. Nós esbarramos numa legislação trabalhista que é um caos, né? Você tem que ter colocar uma faxineira no seu consultório para limpar 2, 3 vezes por semana. Você esbarra na legislação, mas dá para fazer. Por quê? Se a sua secretária atender bem os seus clientes e ficar prospectando clientes e relacionamento, o que no momento inicial eram 2 pessoas para você pagar, ele se autopaga, o processo se autopaga. Então são investimentos básicos que você consegue atender melhor o seu cliente, você consegue treinar melhor a sua secretária. A gente para de vender necessidade, para de vender medo, começa... Ao treinar a secretária, você consegue fazer com que ela comece a vender sonhos para os seus clientes. Isso vende, né? Então, se faz necessário esse modelo. Eu tive a oportunidade de fazer cirurgias em Moscou. Eu trabalhei alguns meses em Moscou. Eu não tenho dados, eu não sou tão bom de dados como o Cláudio é, mas em Moscou, na Rússia, salvo engano, 90% de todas as clínicas são empresas. Grupos econômicos que não são dentistas e 90% dos dentistas são funcionários. Tem 10% de gente se aventurando na Rússia. E é um modelo que eu noto que a cada dia está acontecendo mais no Brasil, né? As grandes grupos estão entrando. Hoje, dia 10 de maio, está inaugurando, acho que tem 4. Eu tenho uma reunião à tarde de 4 grupos, 4 novas clínicas da Sorrisos. Fora as 4 que eles abriram semana passada. Tem várias, eu não sou contra isso, mas eu quero dizer o seguinte: o dentista tendo o seu próprio negócio, eu ainda acho que ganha mais do que ser funcionário. E é possível sim você ter o seu consultório. Só que a gente tem que parar de passar o dia como se nada tivesse acontecendo, empurrar o dia como um dia, outro dia vai trabalhando, e depois chega no fim do mês e reclama que não está dando dinheiro. A odontologia é extremamente rentável. E população, paciente, tem, no meu ponto de vista, muito paciente. É questão de comunicar para essas pessoas, para elas entenderem que você está ali também, né? Porque, como eu ouvi uma palestra esses dias do Sebrae, o palestrante perguntou insistentemente qual era o produto que mais se vendia, né, no mundo. Ninguém soube responder. É o produto que mais se oferece. Tá? Então, o produto que mais se oferece é o que mais se vende. Então, não precisa fazer Globo, não precisa fazer outdoor. É entender o que o Cláudio fez, o mínimo de planejamento. Quem está ao seu redor, que público que você quer atingir. Hoje tem as mídias sociais, tem os sites, o Google AdWords. Tem N maneiras de você chegar nas pessoas de maneira ética e fazer com que você apareça mais. Isso também fomenta o seu negócio. E o mínimo de assessoria aí não requer rios de dinheiro. Não requer. É o mínimo a ser feito no seu dia a dia. Isso dá resultado. Até acho legal falar disso aí, uma boa lembrança, que você vê, o que mais vende é o que mais oferece, né? O que mais se oferece é onde você encontra retorno. A maior parte dos profissionais que trabalham com a gente tratam, por exemplo, o próprio cadastro como um ambiente vencido, sabe? Eles muitas vezes vêm falar com a gente e falam assim, eu preciso um novo cliente, eu preciso um novo paciente, eu preciso captar. E é engraçado, porque às vezes ele tem um cadastro grande, um cadastro com milhares de pessoas. Mas aquilo é passado. Aquilo, eu não preciso voltar naquele ponto. Então, é interessante que a gente tem tão pouco hábito de oferecer, que a gente não oferece nem para aquele cliente que já é conquistado.
E é a forma, a princípio, número 1 de você começar a incrementar suas vendas. Oferecer para os próprios clientes. E esse hábito de oferecer é interessante que ele entra na cabeça do profissional da saúde com um certo conflito. Ele fala, não, mas se eu ofereço, parece que eu estou precisando. Se eu ofereço, parece que eu tenho interesse em vender. Então são umas questões muito interessantes, porque a pessoa ela trilhou um caminho na faculdade onde o foco é a saúde, é a entrega de um trabalho que tem uma motivação maior. E tem um juramento atrás disso, e você realmente não deve ser mercenário. Agora, o fato de você não oferecer também pode transformar você em um mau profissional. Porque aquela pessoa, quando te procurou, elegeu você para cuidar da boca dela. E se você não oferece mais nada para ela, para mim você é negligente. Você tem que voltar a oferecer, você tem que voltar a verificar como está a saúde daquela boca, que é responsabilidade sua, até o dia que ele falar para você, eu não quero mais que você me ligue. Não me liga mais, eu não quero. Agora, salvo isso, é sua obrigação. Então eu noto que existe esse conflito, até no sentido de trabalhar com os clientes atuais. Para o cliente novo, nossa, aí o conflito é dobrado, porque os profissionais, eles são super técnicos, se preocupam em comprar equipamento, fazem cursos, e tudo isto fica para eles como algo assim, é muito interessante, é muito importante, mas eu não preciso ensaiar o meu discurso de venda de valor disso que eu aprendi. E se você não propõe valor, não há troca. Marketing é troca, você me entrega valor, eu te entrego dinheiro. Se você não vai me entregar nada, eu não preciso dar dinheiro para você. Agora, eu preciso ensaiar o meu discurso de valor. Então, como que eu apresento um planejamento? Né? Que momento é esse? É um encaixe? Dificilmente vai dar certo. Você não deixou nem tempo para aquilo. Não, mas olha, eu não posso demorar muito tempo para fazer um planejamento e ofertar. Então você vai vender mal. Mas eu nem gosto de vender. Interessante isso. A gente não gosta das coisas que a gente não entende. Quantas vezes você viu o seu filho falar não gosto de matemática? É porque ele ainda não entendeu. A hora que ele entender, ele vai curtir. É assim a vida. Então eu não gosto de vender porque eu não entendo a venda. Eu não entendo o que é propor valor. Os profissionais são tão preocupados nesse momento de oferecer que às vezes você pega um paciente que acabou de passar por uma consulta e você fala com o paciente assim, você entendeu o que você precisa fazer, o que ele falou? Eu tenho certeza que o que o doutor falou eu preciso fazer. Agora, você entendeu que é aqui que você tem que fazer? Não, isso eu não entendi. Cara, para pensar nisso. Tem alguma coisa errada no seu discurso. Você consegue fazer ele entender que ele precisa de algo, mas não com você. Porque você se isola do momento da venda. Você não gosta. E você dá desconto antes dele pedir. De tanta insegurança. Isso é porque você não planejou esse momento. Isso é porque você não está preparado para objeções. E a objeção vem para você como uma objeção pessoal. Ele não gostou de mim, ele não gostou do que eu falo. Não é nada disso, não é você que ele está comprando. Ele está comprando aquilo que você fez uma explanação. Se ela não foi uma boa explanação, gente, o que pode ser bom? Pensa bem no nosso dia a dia. A gente tem acesso à internet, todo mundo aqui tem acesso à TV... TV a cabo, e a gente vai acostumando com um padrão visual, um padrão de explicação, as coisas vão melhorando, e aí eu recebo um papel com uma proposta. Será que é isso que vai conseguir encantar o cara depois que ele passou por um mundo de coisas que são muito mais interessantes? O benchmarking de vocês não pode ser mais o outro profissional. Vocês têm que pensar em tudo, com quem vocês estão concorrendo. Uma vez eu li na Exame que o pessoal da Tecnisa, que vende apartamentos, escutou de um cliente o seguinte: você quer me vender um apartamento, mas na Fogo de Chão eu sou melhor atendido que aqui. E lá eu só paguei pelo almoço. Quer dizer, ele não comparou com outra empresa de construção, ele comparou com uma churrascaria e falou que era muito melhor. Então a gente tem que abrir o olho para isso, né? Que experiência que as pessoas estão procurando dentro das nossas clínicas, né? Assim, que pro Cláudio é muito fácil falar assim, às vezes eu entendo o outro lado da moeda. É verdade, porque eu tô falando como dentista agora, falando, nossa, esse consultor falou, não, legal pra caramba, beleza.
mas amanhã eu tenho que acordar, sentar na cadeira e atender o paciente. Só que estou falando assim na versão dentista, porque esse bloqueio é complicado, porque você chega, senta, começa a atender, não faz nada do que ele falou e vira o dia. Só que no fim do mês, tira o extrato, não gosta do número que aparece. Eu sei porque para mim foi difícil. Eu volto no que eu comecei falando. O meu maior desafio foi tirar a minha conta corrente da conta corrente do consultório. Nossa, isso é difícil demais. Mas é um passo, assim, é um cordão umbilical que você corta. Porque aí você começa a ver como o seu consultório ganha. Exemplo, eu não tenho nem Facebook. Porque, não sei, não tenho. Mas uma das maiores fontes de relacionamento hoje de cliente, não são em todas, mas em algumas clínicas, é através das mídias sociais. Eu tenho uma secretária que gosta mais do Face, então eu a comissiono de certa forma para que ela alimente. O outro tem uma clínica, por curiosidade, é um ACD. Ele é novo, tem 17 anos, é homem, que também é mais raro, né? Geralmente ACD é mulher. O moleque é um avião, lava, organiza tudo, e ele é o cara que me responsável pelo Facebook e Instagram. E o que ele posta? Tem o Face da clínica, posta casos clínicos, posta sempre dentro da ética. Eu tenho que acompanhar exatamente o que ele está postando, mas a cada cliente, todo mundo é adicionado. Quer dizer, você cria uma comunidade dentro do seu próprio consultório. É básico isso, e as pessoas curtem, se relacionam, se indicam. Aí você viu que o saldo da sua empresa, como você separou da sua conta corrente, está rendendo um pouco mais. Contrata uma empresa. E não é um absurdo. É uma empresa que vai alimentar com os e-books e vai controlar o seu site. Já foi esse o tempo que o site custava 20, 30 mil reais. Hoje, muito menos, você contrata tudo. Então, dá para fazer da forma inicial, se virando, fazendo mais. Só que tem um limite do que você consegue fazer sozinho. Por isso eu acho importante separar as contas correntes, porque você vendo que o seu negócio começa a crescer, motiva porque você vê que a cada atitude que você consegue tomar fora do mocho faz aumentar muito mais o rendimento do que ficar o dia inteiro sentado no mocho. Então, tudo isso que o Cláudio falou, que às vezes nos bloqueia, porque chegamos no dia seguinte, começamos a atender e não paramos e não mudamos em nada a nossa rotina. Hoje em dia, até por causa dessa crise econômica que se agravou, entre outros fatores, se faz essencial mudar a nossa rotina. Se não mudarmos a rotina nas coisas básicas, não muda o saldo no fim do mês. Então, entendo que dispor de valores, ainda mais numa recessão econômica dessas, para marketing ou para mídias, às vezes fala, nossa, que grana, será que vai valer a pena? Então, no mínimo, você tem que fazer a lição de casa você mesmo. Quer dizer, se está com tempo ocioso, que não está produzindo a ponto de não ter tempo, então usa a cabeça. Ou se está produzindo, que tem dinheiro, contrata, mas tem que mudar. As mídias mudaram, a comunicação mudou, a maneira de abordagem mudou. Hoje, se vocês verem mãe, pai, até vó, ver Facebook, tem WhatsApp. Pô, coisa básica. Assim, tem dentistas que não confirmam consultas, ou que pedem para a secretária ligar para todo mundo, ou tem mídia social, tem WhatsApp, tem Face, tem tanta coisa que você consegue gerar grupos de relacionamentos que se tornam recorrentes no seu consultório. Compensa muito investir nisso. Eu acredito que você mantém relacionamento com mais pessoas simultaneamente. E havendo empatia, e havendo um bom relacionamento, essas pessoas passam a te indicar. Obviamente que nada disso funciona se o que nós prometermos tecnicamente não entregarmos. Mas só entregar tecnicamente, no meu ponto de vista, não resolve. Aliou as duas situações, técnica mais relacionamento, a chance de sucesso é muito maior. Tem uma frase que fala que produtos e serviços vêm e vão, né? O que fica é relacionamento. E a gente sempre vê uma verdade nisso. Continuando o que vocês falaram, são paradigmas, né? Na verdade, o que nós temos, o que a gente encontra no mercado, são paradigmas. Por exemplo, eu sou o meu negócio.
A gente ouve muito isso, ainda está na cabeça do profissional da área de saúde que ele é um negócio. E ele tem que começar a entender que ele não é um negócio. Né? O negócio dele é a equipe dele. Né? Outra coisa, que a clínica tem que ser a minha cara. Né? A clínica não pode ser a sua cara. A clínica tem que ser a cara do seu cliente. É óbvio que você fica ali 8 horas por dia, 5 dias por semana, 20 dias por mês, 11 meses por ano. Então aquele lugar tem que ser agradável para você também. Né? Mas ele tem que estar preparado para receber o seu cliente. E esse é um paradigma também. Que tratamentos complexos são mais lucrativos. Né? Será que eu sei realmente qual que é o produto, o serviço que eu entrego que realmente é mais lucrativo? Né? E quando o Cláudio falou que eu vou oferecer o meu serviço, né? E o dentista, o médico, o fisioterapeuta, o profissional da saúde, ele tem dificuldade de fazer isso. A gente enfrenta muito isso. Mas como eu vou oferecer esse serviço, eu vou fazer recall. Né? A gente trata o recall como aquele cliente que fez um orçamento com você e ele vai pensar. O que normalmente você faz com esse paciente? Que faz o orçamento com você e vai pensar. A resposta que normalmente a gente tem é nada. Né? A maioria das pessoas fala que nada. Não, mas você tem que ter uma programação, avisa ele que realmente ele tem que pensar, né? Que nós vamos entrar em contato com ele para saber qual foi a decisão que ele tomou. Nossa, mas aí dá a impressão que eu estou precisando do dinheiro dele. Você precisa do dinheiro dele. E não é pouco, não. Não é pouco, não. Mas tem uma maneira profissional de se fazer isso. Né? Não é que você vai pegar e vai se abrir e falar, olha, eu estou precisando que você faça esse tratamento que eu tenho duplicado. Não é isso. Me ajuda aí para comprar o leite dos meus filhinhos. Não é isso. Mas ele sabe que você está ali para ganhar dinheiro. Não é bobo. Né? O mercado mudou muito. As pessoas falam assim, a odontologia, a medicina, a área de saúde, ela está complicadíssima, né? Não se ganha dinheiro igual ganhava-se antigamente. É verdade. Mas o farmacêutico também não ganha dinheiro como ganhava antigamente. Não é fácil como era antigamente. Imagine você montar uma farmácia hoje e concorrer com essas grandes marcas que existem no mercado. Você imagina qual que é a dificuldade? Não existe mais o seu Manuel da farmácia da esquina. Não existe mais o seu Zé, que tinha mercearia também. Hoje, quem se sobressaiu foram as empresas que entenderam que tinham um negócio. Então, você tem que entender que você tem um negócio. E ele tem que ser tratado como tal. Porque o mercado exige isso. É o que o mercado quer hoje. O mercado ele tem muito mais acessibilidade hoje, né? A gente tem uma facilidade muito grande de encontrar informações, né, na internet, como o Rodolfo falou, né? E ele está atento. Uma das tendências do mercado, né, é o cliente ter uma facilidade muito grande à informação. Ele desvaloriza a sua informação, né, por conta da facilidade que ele tem, que é o Dr. Google. O cara chega lá na tua clínica e ele já sabe tudo que você vai falar para ele. Ele chega lá e fala, por favor, eu quero usar o Bract tal. Eu quero usar um implante tal. Ele já sabe qual que é aquele produto. E aí o que acontece? A gente fica, né, a gente fica muito nervoso com isso. E não tem jeito, porque quando você vai comprar alguma coisa, o que você faz? Qual a primeira coisa? Você pensa em comprar uma pasta nova. O que você faz? Vou lá no Google e procuro no Google. Então não adianta querer correr disso. Né? Essa é uma tendência, né? E a gente tem que estar atento a essas tendências, né, que são várias, para a gente entender como que a gente deve se adaptar a esse mercado. É legal falar disso porque as pessoas, de maneira geral, se isolam, né? Na hora de pensar no modelo de compra. Ele pensa que os outros podem ser diferentes dele. Mas ele faz todas as compras, as pesquisas baseadas no Google, só que o negócio dele não está no Google. Então, eu sempre falo, você tem uma clínica, ela atende das 8 às 18. O Google é 24 horas. Então, eu sou um cara, eu trabalhei o dia inteiro, vou chegar na minha casa depois de uma longa jornada, 21 horas, vou comer alguma coisa tal, e provavelmente o horário que eu vou ter para fazer uma pesquisa no Google vai ser tarde. E aí eu vou procurar soluções no Google. Mas nessa hora você está fechado, porque sua clínica não existe no Google. Ela não existe porque você tem um site. Se você tem um site e ele está sem nenhum tipo de estímulo para ser encontrado, ele não vai ser encontrado. Hoje mesmo eu vi uma frase no Facebook, o melhor lugar para se esconder é na segunda página do Google. Né? Porque as pessoas só olham a primeira. Então, o que você tem que pensar, você fala, eu preciso estar 24 horas existindo, mesmo que eu não atenda 24 horas. Mas se alguém procurar uma solução
e essa solução eu tenho para entregar, ele tem que me encontrar nessas 24 horas. Então eu preciso estar lá. Eu preciso ter um site, esse site precisa ser encontrado, então eu tenho que ter um investimento em AdWords, eu preciso fazer do meu site algo que não seja um portfólio, porque eu visito uma vez e não preciso voltar nunca mais. É um portfólio, eu abro, leio e acabou. Não, o meu site tem que ser vivo, ele tem que ser capaz de crescer organicamente, mandando notícias para os meus clientes, eu preciso ter um blog e tal. E eu sei que tudo isso parece assim, nossa, quanta coisa para pensar, além do que eu já tenho para pensar. Só que algumas realidades são avassaladoras. Eu comentei com o Alex no início desse ano, saiu uma reportagem no Valor que dizia que em 1995, 15 milhões de pessoas acessavam a internet. E que em 2020, 7 bilhões de pessoas vão acessar a internet. Gente, não preciso falar para vocês, porque é fácil a gente vir dirigindo e quase atropelar algumas pessoas que ficam olhando para o telefone. Não preciso dizer para vocês que isso é a realidade. Está todo mundo olhando para o telefone. Você vai num restaurante para jantar, está lá o casal, cada um olha para o seu telefone, e isso é o tempo todo mundo só olhando o telefone. Esse telefone que está acessível para tanta gente é o canal de comunicação que as pessoas usam. Se vocês têm clientes entre 18 e 36 anos, eles usam não só para procurar coisas, mas para comparar coisas. E eles vão pedir aprovação do que eles virem para os amigos deles. Então, se você estiver na internet, mas sua linguagem não for adequada, quando eles provavelmente conversarem com um amigo sobre a impressão que eles tiveram daquela mesma informação, o amigo pode falar, nossa, esse lugar me parece meio fora, out, sei lá que linguagem que eles usam hoje para falar, né? No meu tempo era careta, qualquer coisa assim. O que é importante é a gente notar que as coisas estão acontecendo. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver uma experiência que uma moça fez, tirando foto em provadores de roupa, em lojas diferentes, e ela postou, acho que pelo menos 15 locais ela foi. E ela mostrou que os provadores estão sendo reformulados, porque a luz geralmente a luz era de cima para baixo. E agora eles estão colocando as luzes frontais. Por quê? Porque as pessoas tiram foto com a roupa e mandam para os amigos. E falam, e aí, fiquei bem? Ah, ficou. Só que a qualidade da iluminação faz você achar que você ficou melhor ou pior. Se for um lugar muito escuro, fiquei bem, não ficou. Então não vai vender. Então, note como todo mundo se mexe nessa direção. Será que eu não preciso fazer nada? Eu que sou da saúde, eu não preciso melhorar nada no meu contexto em ser encontrado, aprovado, passar informação para as pessoas, passar um conceito. Tudo isso tem que ser colocado dentro desse conceito do trabalho da internet também, né? E voltando ao consultório mais simples, que eu gosto de falar bem pé no chão, e disso decorre toda a evolução. Cara, se você não tem todo esse... Porque o Google AdWords e várias outras ferramentas, você capta novos. Mas o básico, arroz com feijão, é o que você já tem. Esse mínimo de relacionamento que você consegue fazer num grupo de Face do seu consultório, que mesmo que você esteja atendendo, mas tem uma secretária ou alguém próximo que alimente e se relaciona, curta e adicione as pessoas, o mínimo do arroz e feijão, que é manter quem está contigo, já vai dar resultado. E não tem como a secretária atender bem ou fazer esse trabalho para você se ela fizer o que o Alex citou no início. For que for no banco, a que lava, a que passa, a que limpa o banheiro, a que é auxiliar, a que esteriliza. Ela não consegue, é humanamente impossível ela fazer bem feito. Ela nem auxilia direito, nem lava direito, nem limpa direito, nem esteriliza direito, nem atende direito, não se relaciona no Face direito, não passa o WhatsApp direito. E obviamente que o faturamento não alavanca, não vai. E o que requer de investimento nessa ação, nesse processo? É muito pouco. Não é um rio de dinheiro, é mínimo do mínimo do mínimo. Né? As pessoas hoje estão atentas a pessoas especializadas. Eu costumo falar que as pessoas dentro do seu negócio, independente da quantidade de pessoas que você tem, se é só você, a sua secretária, ou se é você, sua secretária, a sua ESB, a THD, se você tem outros profissionais parceiros, é muito importante que essas pessoas sejam especializadas. Não basta ser só você como cirurgião dentista, ou como médico, ou como outro qualquer da saúde, ser especialista. A sua recepcionista, ela tem que ser especializada em receber pessoas. Essa é a principal função dela.
Né? Como é que a gente normalmente contrata a recepcionista? Sabe ler bem? Sabe escrever? Sabe mexer no Face, que o Rodolfo falou que é bom? Você aceita, Milão, está contratado. E ela não é especialista em receber pessoas. Sim. Né? Não é comunicativa. Quantas vezes você chega num consultório, aquela recepcionista ela é, né, franzina, está quietinha, assim. Não, essa recepcionista ela tem que ser ativa, ela tem que estar preparada. Especialista em receber. Sua THD tem que ser especialista. A sua faxineira tem que ser especialista em limpar aquele ambiente contaminado que é a sala clínica. Né? A contaminação cruzada que tem ali. A sua faxineira sabe disso? Que existe uma possibilidade muito grande de contaminação cruzada dentro da sala clínica. O mínimo de instrução tem que passar. O mínimo de instrução. Né? Coisa básica. E você também não tem que ser a pessoa que vai passar isso. É importante também, porque o profissional na área de saúde, ele fica... Mas eu não sei vender. Né? Aquele que falou, eu não sou... Mas quem disse que você tem que ser bom em vendas? Você tem que ser um bom dentista. Né? O que você tem que entender é que o seu negócio precisa ter esse setor de vendas. Você não precisa necessariamente ser o gestor da sua clínica, mas você tem que entender que o teu negócio precisa ter um gestor. Seja você, seja outra pessoa. Né? Para entender o comportamento das pessoas, inclusive. Exatamente. Nem todo mundo nasceu com tino comercial e é um bom negociador. E no time tem que ter alguém, não precisa ser o dentista. A sua secretária pode ser essa pessoa que ela lida com dinheiro, negocia, e você faz todo o show odontológico, as possibilidades de tratamento, a dentadura, a overdenture e o protocolo. N prós e contras, explica. Uma curiosidade, aprendi com o Cláudio esses dias. As pessoas compram por 4 fatores. Isso é psicologia de venda. Ou por medo, ou por necessidade, ou por sonho, ou por impulso. Então, se ficar vendendo medo e necessidade, vai vender, mas ela só vai te procurar quando ela tiver com medo ou com necessidade. Se vender sonho, cara, não para de vender. Então, voltando à secretária, por que eu bato tanto nessa tecla? Se a sua secretária ela tiver um mínimo de valorização, um mínimo de incentivo, e ela entender o que você vende, entender o mínimo de odontologia, para vender o sonho para o cliente, ela triplica suas vendas que você fez tecnicamente lá dentro. Agora, se não houver essa interação, se a hora que você atender tecnicamente ela estiver no banco pagando conta para você e você não for um bom vendedor, não tem como. Fica um buraco no seu processo. Assim, nós somos profissionais da área de saúde, mas é um business, é um negócio. Atendemos o cliente, atendemos as expectativas do cliente, geramos saúde. Existem maneiras de você, inclusive, fazer ações sociais, existem maneiras de você acolher o maior número de pessoas e entregar com qualidade, mas não tem como falar que não tem um mínimo de venda no nosso negócio, porque é o que sustenta. É importante assim, se você tiver um negócio onde você não se preocupa com dinheiro e se preocupa muito em ser alguém que pode fazer o bem para as pessoas, provavelmente você vai deixar de fazer o bem para as pessoas, porque você vai fechar. Então você não está tão preocupado assim com o bem das pessoas. Né? Eu tenho que fechar no azul para continuar fazendo bem para as pessoas. Então tem que ter um mínimo dessa lógica. Acho que a gente falou de algumas coisas que dá para pontuar alguns itens. Em algum momento a gente falou sobre grandes organizações que estão chegando e trabalhando com a saúde. Olha só, bancos no mundo todo pertencem a 5 grupos. Supermercados no mundo todo pertencem a 5 grupos. A saúde, gente, não vai ser diferente disso. Né? O Brasil, a partir do ano passado, está aberto para investimentos internacionais. Então você vai ter grandes grupos investindo aqui. O que a gente tem que entender é que esses grandes grupos, eles não vão entrar para brigar em nichos agora. Eles vão brigar pelo maior filão. Então, cidades com mais de 500 mil habitantes e a maior parte da população da cidade. Entendeu? Então, a classe C provavelmente vai ser realmente focada, tal, ainda que a classe C, na maior parte das cidades do Brasil, representa 55% da população e não chega a investir 10% do dinheiro que vai para a saúde. Isso é importante entender também. Mas vai ser um nicho pela quantidade de pessoas. Quem tem oportunidade de trabalhar fora dessa alça de mira dos grandes grupos, vai continuar tendo bastante oportunidade, porque eles não vão trabalhar nas segmentações, eles vão procurar esses grupos maiores de clientes.
ainda assim, o padrão de qualidade que eles conseguirem propor vai ser medida de comparação. Então, é aí que o Rodolfo tem muita razão quando ele fala assim, se você não fizer o básico, não tem como sobreviver, porque o básico é o básico mesmo. Você não consegue nem entrar no jogo, você não tem ficha para jogar se você não fizer o básico. E a gente nota que tem muita gente bastante acomodada, ou porque ele fica esperando que alguma coisa vai acontecer e vai salvá-lo, ou porque ele já está numa fase da vida em que ele já não tem mais energia para mudar, acha que não tem, ou porque ele ainda é muito jovem, imaturo, mas de qualquer maneira o aconselhamento serve para todos. Eu tenho aqui uma sequência que a gente mais ou menos elencou para esse bate-papo, e eu não queria perder esse foco, então eu queria aproveitar da experiência do Rodolfo o fato dele ter a oportunidade de atender grupos muito diferentes, dentro da ABO, no consultório particular, na clínica em Portugal. Então eu acho que isso é uma curiosidade para as pessoas, que você falasse um pouco sobre se você sente tanta diferença ou não quando você faz essa mudança, né? Porque cada hora você está num lugar, né? Uma hora é uma clínica em São João da Boa Vista, outra hora é em Portugal, enfim. Se você sente muita diferença no comportamento de compra nesses locais diferentes, se as pessoas têm um comportamento que é tão diverso assim, ou se eu fizer o arroz com feijão em qualquer lugar, eu tenho como continuar sobrevivendo, né? Eu acho que isso é uma curiosidade, pelo menos minha, muito grande. Sim. O padrão de exigência de evidência física e os mimos muda do A para o B para o C. Mas o arroz com feijão é o mesmo, cara. Só muda a máscara. O chassi é o mesmo. A máscara você vai fazer mais sofisticado ou menos sofisticado. Mas o chassi, que é o processo, é exatamente o mesmo. Pelo menos é a minha experiência. Relacionamento, entrega, acolhimento, empatia. Então, eu temo pela classe desses grupos econômicos que, se a classe não mudar, eles vão engolir. Como cirurgião dentista, eu não temo, porque, cara, você fazendo o processo e um atendimento acolhedor é imbatível. Eu não consigo entender aonde que acaba o namoro se você conduzir o namoro, conduzir o relacionamento, você casa. E tem, obviamente, que com qualquer casamento, né, tem divergências, tem brigas, mas havendo empatia, havendo um comprometimento com o seu cliente, o grupo não consegue te tomar o cliente. Aí ele consegue te pegar onde? No processo. Porque você peca em alguns aspectos de relacionamento, em exposição, que é essas coisas básicas que a gente está batendo aqui, que os caras já vêm com essa receitinha do bolo e aplica isso muito bem. Aí ele te pega, ele não te pega por preço. O cliente, muitas vezes, se você for numa clínica, um grupo, você fala, eu vou lá, essas clínicas populares. Acabou, gente. Não, aquelas clínicas populares de arranca-dente na 13 de maio por R$5, vai morrer. Essas clínicas que estão entrando agora, elas são tops, ela tem todos tem laser, tem a panorâmica, tem a câmera intraoral, tem tudo que vocês imaginarem tem dentro. O preço é compatível, às vezes até mais caro do que o que praticamos, só que eles aplicam essas regras que nós estamos falando. Então a percepção do cliente é de que ele é melhor, embora você entregue melhor um dente às vezes do que um grupo. Porque um grupo, eu vejo pela dificuldade de alguns amigos meus que são donos de algumas empresas, é que é difícil ele controlar o dentista na ponta. Ele não sabe o que o dentista está entregando. Então, a maior dificuldade deles é formar equipes competentes, comprometidas e que tenham empatia com seus clientes, que na verdade ele está ali de fora administrando. Enquanto nós, dentistas, às vezes temos a oportunidade de fazer o tete a tete com o cliente. Então, manter esse relacionamento mais perto é muito mais fácil, no meu ponto de vista, do que externo. O problema é que a clínica, o processo, não dá para girar em torno apenas desse atendimento. Tem todo um entorno que precisa ser melhor trabalhado. E quando a gente fala do entendimento,
eu sempre falo que relacionamento é muito importante, né? Então a gente tem que estar muito bem relacionado com o nosso cliente. Só que o nosso cliente ele tem um comportamento de compra, né? E a gente tem que aprender a avaliar isso. Na sua trajetória, você desenvolveu um sistema, o KickCheck, né, onde ele entende esse comportamento das pessoas na parte de finanças. E a gente também está muito curioso para entender mais e como é que surgiu isso? Por que você criou isso junto com outras pessoas? Né? Qual a necessidade que você viu? Que eu sei que é uma necessidade que a maioria dos profissionais vê, né? Mas fala para a gente, o que te chamou a atenção para você pensar nesse serviço, nesse produto? Então, é tudo na dor, no amor. Isso aí foi na dor. Eu entrei numa empresa, foi uma das minhas primeira empresa. Eu comprei ela que nem quem compra um par de tênis no shopping, sabe? Eu comprei uma empresa, que legal. Aí depois eu fui puxar as certidões. Ela devia, na época, lá um bom dinheiro que me tomava o sono. E foi numa fase que Casas Bahia estava bombando. Falei, cara, vou começar a gerar crédito para esse povo, empiricamente. E como é que eu vou manter e vou receber? Eu falei, vou entregar, vou manter em relacionamento. Na minha inocência, isso uns 12 anos atrás, nem SCPC Serasa eu puxava, eu levava no olho. Vendo para esse, não vendo para aquele. Vendo para esse, não vendo para aquele. E minha inadimplência era relativamente baixa. Média de mercado até um pouco menos. E fomos levando. Meu faturamento já aumentou. Eu comecei a jogar, mas era mais roleta, né? Porque e comecei a vender. Foi quando eu conheci um amigo, precisava de um implante. E eu precisava de alguém para tudo isso que eu estava fazendo planilhar, porque eu estava fazendo tudo na minha cabeça também. É o jeito dentista de ser, né? Tudo na minha cabeça. O Rodolfo não for trabalhar, a empresa acabou. Porque eu sabia para quem vendia, como planejei, para quem eu faturei, o que eu estava fazendo, mas estava tudo aqui. Troquei implante por planilha. Enxerguei minha empresa. Então eu já tinha como começar a setorizar. Minha empresa eu já deixei de ser a minha empresa. Minha empresa, e eu comecei a enxergar a minha empresa em planilha, em números. Aí eu perguntando para um amigo, falei, cara, eu vou no caixa do Banco Itaú, pro Alex eles emprestam 200 mil, pro Cláudio 250 mil, para mim eles emprestam 1.200. Por quê, cara? Não é bem assim, não. Eu falei, mas a Caixa não me conhece, não nos conhece. Ele falou, não, isso é um sistema de ancoragem, que ele vê um perfil, probabilidade de inadimplência, empresta ou não empresta. Falei, cara, eu estou fazendo assim, assim, assado a minha clínica. Agora, faz um tempo, comecei a pegar SCPC Serasa. Só que eu pego SCPC Serasa, se eu estou comprando dente, ou um avião, ou carro, ele me enxerga do mesmo jeito. Eu queria fazer algo internamente na minha clínica, onde eu conseguisse traçar perfil de comportamento e eu pudesse fazer o quê? Que é uma dica que eu vou dar para vocês no final, que eu acho que ninguém pode trabalhar mais sozinho. Não dá para fazer endo, orto, você tem que montar equipe. Nem que seja uma equipe de prestação de serviço. Mas, enfim, dando sequência. Eu queria montar dentistas que avaliassem, com secretárias que negociassem. Só que assim, geralmente a gente julga pela aparência, né? Eu queria tirar o quê? A subjetividade da venda. Então eu queria que dentista fosse técnico, secretária fosse técnica em parcelo no parcelo. E fomos evoluindo. Minha inadimplência baixou mais ainda e minha venda começou a subir mais ainda. Por quê? Eu comecei a gerar um crédito para pessoas, às vezes até desbancalizada. Eu comecei a gerar crédito para pessoas por perfil de comportamento. Aí eu conheci que são meus atuais sócios. O Roberto Reis, ele trabalhou no Banco Bradesco no setor de fraude e concessão de crédito. Trabalhou no Banco do Peru, na Sincosud, na American Express, é meu atual sócio. Então ele começou, porque tudo que eu estava fazendo até então era tudo subjetivo, era o que eu achava que era certo. Então aí entrou uma pessoa que não, que tem essa formação para falar se o que eu estava fazendo estava certo ou estava errado. Meu irmão, isso tem sentido. Conheci o Pedro Paulo, que é formado em TI, e conheci o Marcos, de uma empresa chamada Exogenia, ele é estatístico. Então a gente juntou algumas variáveis que são informações do Boa Vista, com comportamento de compra, porque hoje todo mundo usa internet, então dá para você pelo e-mail e pela internet
dá para você traçar a vida das pessoas com uma assertividade aí de uns 80%, 85%. Só dos likes que vocês dão no Facebook ou das compras que são feitas, dá para saber que com o produto está comprando, quanto está comprando, em quantas vezes está comprando, se está parcelando, se está adimplente, se está inadimplente, dá para ver por estatística perfil. Então a gente está cruzando isso com um birô de informação que é CPC Serasa e mais algumas informações odontológicas que, por exemplo, que nós temos como mensurar tempo de tratamento. A gente vai fazer um implante, exemplo, vai fazer um levantamento de seio, vamos esperar aí uns 10 meses, vamos pôr um implante, esperar mais 4, 5 meses, para depois entregar a prótese depois de 2 meses. Nada deu 18 meses, então temos tempo de tratamento. E essa informação é relevante. Nós fizemos um case agora com 60 clínicas. Nós atendemos mais de 1.000 clientes. A assertividade estatística é altíssima. A nossa inadimplência chegou a 3%. Agora, nesse auge da crise, está batendo 7%, 8%. Eu tripliquei faturamentos das clínicas que eu... Algumas que eu acompanho mais de perto, né, que eu não tenho acompanhado os faturamentos. Eu tenho acompanhado as respostas estatísticas versus inadimplência. Porque nem todas me dão feedback da inadimplência, mas algumas me dão. Então, eu começo a cruzar se a sugestão de parcelamento que meu sistema está dando está gerando adimplência ou inadimplência. E estamos fazendo um case agora em 20 clínicas oftalmológicas. Como o Alex mesmo disse, tem grupos estrangeiros que estão comprando várias clínicas médicas de alto rendimento. Só que mesmo os médicos, é o mesmo esquema do dentista. Tudo na cabeça do médico, a secretária não é um processo, né? Então, qual que é o objetivo da Quick Check? Ela está agindo em todas as pontas. Ela tem um aspecto social muito legal, porque ela ela cria condições de tratamento para uma grande faixa da população que não tinha acesso. Por quê? Porque batia ali na frente, não tem cartão de crédito, não tem cheque, não vende. Você não parcela um protocolo aí que muitas clínicas cobram 10, 12, 15 mil arcada. E às vezes não, com uma assertividade altíssima, essa pessoa te paga. Porque você cruza informações pertinentes odontológicas com perfil de comportamento de compra, com adimplência e inadimplência. De mercado, birô de mercado, SCPC Serasa. Então, o que eu tenho notado, é até um trabalho que a gente está fazendo com uma empresa em São Paulo, que é a Artemisia, que é uma aceleradora de empresas que tem fundo social. A gente está, em função desse cenário econômico que está acontecendo na área médica, que o Cláudio sabe explicar muito bem, a gente está criando acesso à população que antes não tinha acesso ao produto. Então, a população está se beneficiando disso. E esse sistema consegue traçar perfil até de desbancalizado. Então, quer dizer, você que me falou a porcentagem de desbancalizados, não, o Roberto, são quase 30 milhões de desbancalizados no Brasil. 30 milhões? Acho que é isso mesmo, é altíssimo. Eu não sou bom de estatística assim não, mas a informação que o Roberto me passou é altíssima. E são pessoas que compram, elas fomentam o mercado. O sistema lê. Então gera acesso à população. Então a população ganha nessa ponta porque ele vai ter acesso a um tratamento odontológico de ponta que antes ele não tinha. A clínica começa a ter mais clientes. Aí o paciente paga. Eu acredito muito naquele ditado, né, que você me diga quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Né? Então as pessoas sérias andam com pessoas sérias, não adianta. Aí ela encontra uma clínica que atende ela bem, que entrega o que prometeu, ela indica mais cliente. Então aquela clínica começa a ter mais indicação de cliente. A clínica começa a faturar mais. E uma coisa que o dentista tem que entender não é trabalhar mais, tá? Trabalhar mais e não receber é melhor ir para a praia. A gente tem que trabalhar e receber. Ficar lá que nem um doido. Atendendo. Às vezes você atende 50 pessoas e o quanto você fatura? Parou para pensar. Atende 10 e ganha a mesma coisa, só que tem mais tempo para pensar em fazer esse negócio gerar mais dinheiro. Então as clínicas, de uma maneira geral, têm aumentado o faturamento. Só que como você filtra, ela consegue minimizar a inadimplência. Uma coisa muito curiosa é comportamento. Por exemplo, a pessoa às vezes está impecável o histórico dela, só que a mãe tem um acidente de carro. Obviamente que ela não vai te pagar.
Só que comportamento, cara, não é fundo perdido. Ela tem um comportamento que ela vai falar assim: doutor, deu problema em casa, tá difícil, segura para mim. Você tendo pessoas desse tipo de comportamento no seu consultório, ela vai te pagar. Estatisticamente falando, e a probabilidade de inadimplência diminui. E o que é legal desse modelo? Como eu retroalimento e eu consigo, nada mais do que um database, eu consigo armazenar todas as informações, eu começo a entender que dentistas estão vendendo, que CPFs de dentistas estão vendendo para quais CPFs de clientes, quem está pagando quem. Então você retroalimenta e você cria um algoritmo artificial inteligente. E você consegue fazer com que o próprio sistema se melhore. Ele vai se auto-melhorando. Quanto mais informação, ele vai criando um algoritmo e vai melhorando. E isso nós fizemos um case agora com apenas 60 clínicas. Por quê? É uma startup, né? Então a gente é acerto e erro. Não, a gente preparou bem, mas sempre tem uns ajustes a serem feitos. Então não podia pulverizar no mercado e depois ver o que vai dar. Por quê? Todas as clínicas que começam a clicar, ninguém compra aquilo que não está dando certo. Então, as clínicas que estão comprando, eu tenho notado que tem comprado mais. Então, se eu jogar no mercado e começar a dar resposta errada, eu queimo o produto e dou resposta errada e ferro as clínicas. Então, eu tinha que fazer um case. E retroalimentando, eu não sei o que significa isso. O estatístico me disse que a gente teve uma assertividade de 48%. E que na história dele, ele tem 48 anos. Ele presta consultoria para Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sincosud, grandes grupos de hipermercados. Ele, em média, atinge 28, 29. Em sala de aula, ele é professor da USP de São Paulo. Em sala de aula, quando ele faz um probleminha lá para os alunos resolverem, dá esse tipo de assertividade. Então, a resposta é positiva. E como é que a gente faz? Disponibiliza no mercado, o sistema é gratuito, não tem, você baixa gratuitamente e paga por consulta de CPF. Por quê? Porque ainda precisamos consultar SPC Serasa. Com o aumento do número de clientes, a tendência é de nem por tanta informação, ele cria uma inteligência tal que nem o Serasa talvez a gente precisará. Eu quis chamar até a atenção em relação a isso, porque para a gente poder chegar a tudo isso, a organização do seu negócio é muito importante, né? Não basta você ter um planejamento financeiro, que é uma grande dificuldade que o profissional da saúde tem, né? O cliente ele tem que passar por toda uma experiência dentro do negócio para esse tipo de ferramenta funcionar no teu negócio. Porque a experiência do cliente dentro do teu negócio depende muito dos processos, né? E depende muito das pessoas que você tem no teu negócio. E essa é uma preocupação que você tem que ter. Né? Como que você vai agir, como vai ser a experiência do cliente dentro do teu negócio, né, Cláudio? Eu a princípio assim, eu acho uma delícia, né, um dentista começar uma história de trabalhar a parte financeira para avaliar crédito, que a princípio poderia ser avaliado como uma coisa, pô, esse cara está fazendo isso para selecionar quem pode e quem não pode. E o resultado do trabalho é possibilitar a quem não podia, agora pode, entende? É muito bacana a gente sair um pouco fora da caixa, né? Quer dizer, na verdade o Rodolfo é dentista, mas a história dele dentro dos negócios foi levando ele a buscar soluções. E claro, a gente não precisa levar isso para todo mundo e falar, cada um agora também tem que desenvolver alguma coisa. Não é isso, mas é abrir a cabeça, né? Então, na verdade, essa experiência aqui do Alterando é um pouco da gente ouvir outros que tem a sua própria história e tem detalhes, são coisas que vão ora colar na gente, que a gente vai falar, isso parece comigo, e ora vai surpreender e falar, pô, como que pode, né? Em que horário que ele fez isso, em que momento, como que deu tempo de fazer isso, e eu até queria falar um pouco disso, né? Apesar de não parecer, eu sou um atleta, e eu faço... Qual que é a graça? E eu faço aulas de tênis, que repetidamente eu faço porque eu não aprendo. Então, o que eu acho mais interessante no tênis e que tem a ver com tudo isso é assim, quando eu comecei a fazer aula, o professor jogava bola e eu queria reagir quando a bola já estava comigo. E ele fala, você está atrasado, você está atrasado, você está atrasado. E aí, esse estar atrasado, eu nunca conseguia fazer o que eu pretendia, porque
eu não tinha preparado a jogada antes da bola vir. Eu só queria jogar quando a bola estava comigo. Que era um pensamento futebolístico quase, né? Falar, enquanto eu não tô com a bola, eu não estou jogando. Mas no tênis não funciona assim. Se eu não olhar onde ela vai pingar, der um passo para trás, levantar o braço, eu não vou conseguir fazer a jogada. Então, no nosso dia a dia, a gente joga sem a bola. A gente se prepara para quando a gente está com a bola. Senão a gente não sabe o que fazer com a bola na hora que ela chega. Não dá tempo de fazer nada. Então, esse bate-papo de hoje é um pouco disso que a gente quer passar para vocês. Tem várias coisas que, como o Rodolfo disse, amanhã eu vou acordar, vou fazer igual, tal. Tudo bem, porque de hoje para amanhã não deu tempo de você preparar para receber a bola. Mas na sua vida dá. Você tem que tirar momentos para preparar o negócio, para estar preparado para as coisas que vão acontecer. Então a gente geralmente comenta, se você fala de uma empresa, quando você pensa em empresa, você sempre pensa numa pirâmide. Você fala, tem um presidente, tem um diretor, tem os gerentes, aí tem o chão de fábrica. E quando você vai olhando, realmente é um lá em cima e depois grupos que vão formando uma pirâmide. Quando eu tenho um consultório, uma clínica, essa pirâmide ela é invertida. Ela fica de cabeça para baixo. Então lá em cima, na parte superior da pirâmide, eu vou ter quem? Os clientes. Depois eu tenho o pessoal que atende o front office da minha clínica, né? Então pode ser desde o manobrista, pode ser a menina da recepção, todo esse pessoal. Depois eu tenho os dentistas, tal, e aí venho eu. Vamos supor que eu sou o dono da clínica. Por que eu estou embaixo aqui, na posição que seria o presidente, né? Eu estou na posição de quem suporta. Eu tenho que suportar o meu negócio. Então não adianta você pensar, amanhã eu vou ficar o dia inteiro no mocho, porque ninguém vai suportar o negócio. Você tem que chegar lá todo dia e perguntar para a menina da recepção, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Você tem que falar com a equipe de dentistas, tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Se você não se dispuser a suportar o negócio, ele não existe. E se ele não existe, ele não suporta o cliente, que é a pessoa principal. Então, esse é um contexto de preparação. Se você não deixar tempo para isso, você nunca vai ter. Né? Você precisa deixar. Então, eu tenho a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia eu atendo. Então, que horário que eu converso com as pessoas da minha equipe? Que horário que eu vejo como anda a concorrência? Que horário que eu leio o jornal? Eu preciso ter um horário, né, para cuidar disso tudo. Então, eu acho que isso se tira um pouco dessa situação. Ele teve que se preparar no momento fora do trabalho para poder executar o trabalho dele da melhor maneira, né? E coisas básicas. Que hora que a gente vai tirar umas férias e continuar recebendo? Que hora que você pega e tira uma semana e viaja com a sua família e viaja tranquilo? Que o seu consultório não parou e que o seu rendimento não vai baixar? Se não se preparar, não vai parar nunca. Ou se vai parar, para pensando, nossa, ferrou, quando eu voltar eu estou ferrado. Tem um monte de coisa para fazer, um monte de conta para pagar e não recebi nada. Não tem como não trabalhar em equipe. Pelo menos eu desconheço isso. Não dá para fazer todas as especialidades. Não tem como você não se relacionar com outros dentistas. Nem que ele não seja seu funcionário, mas que ele preste algum serviço para você. Então, um dos motivos pelo qual, não sei qual, que eu estou empenhado no Quick Check é isso. Você consegue abrir porta para novos clientes. Você consegue tirar subjetividade do seu processo. Você consegue gerar recebíveis futuros. Fala, mas como que eu faço isso? Simples, é só ir no banco, no seu gerente, pede para abrir uma conta específica que ela te permite gerar boleto bancário. Mas eu vou gerar boleto bancário e se não me pagar? Paga. É estatística. Então você começa a gerar recebíveis. Aí você tem colegas que prestam serviço que enquanto você está viajando, porque você tem uma secretária que é a camisa 10 do seu time, que você, no mínimo, como o Cláudio bem disse, se dispôs a escutar a sua secretária. Porque se nem tempo para escutar o relato dos seus colaboradores você tem, você vai continuar cometendo os mesmos erros. Então, se você tem uma secretária, que agora já estamos evoluindo ela para gerente, porque você deu atenção para ela, você remunerou ela, você deu um mínimo de treinamento para ela e um mínimo de ouvido para que
o processo continue, se você estiver fora do seu consultório com colaboradores prestando um serviço numa área que você não faz, e se você tiver com recebíveis futuros, já deu horizonte na sua vida. Então, esse se preparar, esse dar um passo para trás ou para frente, tentando mudar o rumo do barco, às vezes não é uma lancha, não vai mudar hoje, é um transatlântico que você tem que preparar a curva. Mas ir fazendo nesse sentido, você muda o rumo do barco, sim. E eu enxergo isso com uma maior naturalidade e possível. Só que assim, por que eu vou voltar no exemplo que eu dei no início, que foi o meu maior bloqueio. E eu enxergo isso por colegas. Desvincular sua conta corrente da conta do consultório, talvez todos vocês já tenham feito isso, mas a ampla maioria dos amigos que eu tenho não fez. É o primeiro passo. E é difícil. Então, por quê? A hora que você enxerga a sua empresa crescendo, você cresce junto. Se você for a sua empresa e você fizer tudo, você nem sabe se você está crescendo, se não está crescendo, mas você está percebendo que as contas estão sufocando. Então, eu não enxergo mais futuro nesse modelo de negócio. Às vezes você sabota a sua empresa, né? Porque quando você olha o quanto ela faturou e o quanto ela custa, e aí você misturou com as suas contas, aí você fala, bom, na verdade eu que custei muito sem faturar, na verdade, o que precisava. A empresa estava indo bem, né? Eu costumo falar que você rouba a sua clínica, né? Que você pega tudo que sobra e bota no bolso, bota nessa conta, né? E dali no ano você precisa comprar um equipamento, você precisa pintar a sua clínica, você não tem dinheiro para pintar a sua clínica. Mas por que você não tem dinheiro para pintar a sua clínica? A gente costuma falar que o profissional da área de saúde ele não vive a vida que realmente lhe condiz, né? Ele acaba aproveitando todo aquele faturamento que ele tem, e muitos profissionais não sabem nem o que é faturamento, né? Não sabem qual o lucro que tem no seu negócio. Uma das coisas impressionantes, quando a gente manda um briefing para o cliente, eu faço algumas perguntas para ele, né? A maioria dos profissionais não sabem quanto ganhou no mês passado, quanto que foi faturado no mês passado, quanto entrou de dinheiro no mês passado ou quanto saiu. E isso, em questão de negócio, é um dos maiores absurdos que existem. Mas é muito normal na área de saúde isso, né? E ao chegar num determinado momento em que o meu negócio precisa de alguma coisa, eu falo que eu não tenho dinheiro para comprar aquilo. Você tinha e você tem sim. Está lá no terreno que você comprou, está nos investimentos que você fez, que deveriam estar guardados para o seu negócio. Aí você acaba tirando dele e falando que não tem mais, né? Tudo isso que a gente tratou aqui, eu gosto muito de falar que isso converge no que a gente realmente quer, que são as vendas, né? As vendas dentro do seu negócio é tudo que você precisa ter. Essa conversa que a gente teve hoje, ela está diretamente ligada a isso, né? Como é que eu posso melhorar as vendas do meu negócio, né? São várias pinceladas que a gente acabou dando aqui que são importantes. É claro que, de forma alguma, a gente quer trazer nessa hora e meia como você conseguir desenvolver. A ideia é fazer com que a gente abra a nossa cabeça, né? E comece a pensar mais nisso, né? O que a gente tem que fazer? Como eu tenho que me movimentar para eu poder ter um melhor resultado, né? Para começar, eu tenho que mudar, senão eu vou continuar com os mesmos resultados, né? Então, uma das coisas que eu queria deixar claro, e gostaria também que o Cláudio comentasse sobre isso, e o Rodolfo, é que para a gente ter um resultado interessante no nosso negócio, a gente vai ter que começar a mudar, a gente vai ter que começar a se mexer, né? Para a gente ter mais venda, que é o que a gente precisa, a gente tem que começar a trabalhar um pouquinho a nossa cabeça, né, Rodolfo? Sim. Um outro paradigma assim, é a versão dentista. Mas o meu cliente quer passar comigo. Ele nunca quer passar com o colega, mas isso é lógico, ele confia em você. Ele quer passar com você. Só que dá para atender todo mundo? Não é possível tirar mais férias, não pode viajar com a família, não pode fazer nada? Dá sim para você passar para o seu colega que presta serviço contigo. Por isso que eu não enxergo como não trabalhar em equipe. É só você endossar, é só você falar bem do seu colega, elevar o seu colega, levar de uma maneira, falar, minha mãe tratou com ele. Crie situações onde você passe confiança nesse colega de tal forma que você sentaria na cadeira dele, o seu cliente vai. E você consegue tirar suas férias. Então são paradigmas básicos que ou muda
ou vai continuar naquele ciclo que eu não enxergo sucesso, porque você pode até ficar ali ganhando dinheiro, mas só o fato de você não conseguir estar com a sua família de boa, para mim já não é para mim não serve. E você tirar umas férias e ficar lá noiado, porque nossa, se nem relaxar nas férias consegue. Então eu acho que tem que se planejar em vários aspectos, e não trabalhar em equipe eu não enxergo. E assim, a gente está falando de venda agora, venda, mas não tem como ser diferente, gente. E a venda, ela não é antiética. A venda, ela se faz necessário para o seu negócio sobreviver. E vender e gerar oportunidade para as pessoas que às vezes não tinham acesso aos consultórios, você está ajudando as pessoas e se ajudando. Então, a melhor maneira de ajudar as pessoas, eu acredito que é fazer de uma maneira que todos ganhem. Todos têm que ficar satisfeitos no namoro. Todos estando satisfeitos é uma maneira ética e legal de todos se beneficiarem desse bom relacionamento. Eu, assim, por um encaminhamento aqui de um final de conversa, eu queria deixar para vocês atenção com 4 itens que eu julgo que, se vocês não tiverem atenção com esses 4 itens, provavelmente alguma coisa está errada no negócio. O primeiro item é propósito. Você, quando trabalha em qualquer coisa, você pode ser pizzaiolo, taxista, dentista, o que for, você tem que ter um propósito. Você tem que ter uma verdade sua. Alguma coisa que você faça com amor, que você queira realizar. Isso é muito importante, a gente ter consciência do propósito, porque nem todo dia é legal. Nem todo dia é azul, nem todo dia é gostoso. A gente tem dias ruins. E quando a gente tem certeza do propósito, a gente passa pelos dias ruins, porque tem uma luz lá na frente. A gente sabe o motivo da gente estar fazendo aquilo. Então, se você não tiver propósito, você não consegue passar isso para a equipe também. A equipe precisa de propósito. As pessoas não trabalham só por dinheiro. As pessoas, elas querem ser consideradas nas suas opiniões, elas querem ter um ambiente saudável e elas querem receber pelo que elas fazem, elas querem que o negócio cresça, só que em algum momento o caos faz parte da nossa vida. A vida, ela é entropia, as coisas caminham para o caos. Você arruma seu armário, passa uns 3 meses, ele está uma zona de novo. Eu nunca sei quem é que faz aquela bagunça, mas ela está lá bagunçada, é entropia, eu respeito, é a natureza. Minha esposa diz que sou eu, mas eu não acredito nisso. Enfim, primeiro ponto, propósito. O segundo ponto, que eu acho muito importante, a maior parte dos dentistas que conversaram com a gente, médicos, eles falam da grande descoberta que é entender que o relacionamento é a parte mais importante do negócio. Se você não prepara um modelo para haver relacionamento com seus clientes atuais, com os potenciais clientes, se você não possibilitar essa troca de informação, essa verdade que você carrega, que é o seu propósito, se ela não chegar para as pessoas, você é só mais um à procura de dinheiro. Então, quais são as suas ferramentas de relacionamento hoje? As pessoas que passaram pela clínica, elas continuam ouvindo falar de você? Elas continuam ouvindo falar do seu propósito? Elas continuam ouvindo falar da sua evolução, dos seus produtos? Não. Então, meu amigo, não tem como eles desejarem algo que eles não veem. A gente deseja o que a gente vê. Então, passamos por propósito, passamos por relacionamento. O terceiro item, indicadores. Você não pode pilotar um avião que você só tem o altímetro ou que você só tem o medidor de combustível. Você tem que saber tudo. Então, quais são os indicadores do seu negócio? O que você mede? Você mede só seu faturamento? Você mede faturamento mais conversão? Você consegue avaliar quais dos seus produtos são responsáveis por 80% do seu faturamento? Porque 20% do seu esforço gera 80% do seu faturamento. Você tem que saber disso, porque 80% do seu esforço gera só 20% do seu faturamento. Então, você precisa diferenciar. Quais são os indicadores do seu negócio? Se você não trata o seu negócio com números, então provavelmente você vai passar por um negócio que é uma frase clássica do Brasil aqui, que é dinheiro não aceita desaforo. Você vai sofrer com isso, porque você está ignorando a importância de cuidar dele, né? Então, quais são os indicadores do seu negócio? Então, propósito, relacionamento, indicadores e prospecção.
Gente, você não pode viver para sempre dos clientes que você tem. Eles morrem, eles mudam, eles casam, eles têm outras opiniões. Você vai precisar continuar prospectando. Todo negócio é como se fosse um balde com um furinho. Né? Ele tem água, tudo, mas vai saindo, essa água vai saindo. São seus clientes, você vai perdendo com o tempo. Perde de diversas maneiras. Né? Por morte, você deve perder por conta de uns 5%. Por mau atendimento, 76%. Então, é claro que você vai se preocupar pouco em evitar mortes e muito em atender bem. Esse é o ponto. Se você tem uma política para deixar claro o seu propósito, trabalhar o relacionamento com os clientes atuais, não vai atrás de outros se você tem em casa. Cuida do de casa primeiro. Aí tem indicadores para o seu negócio não ser um achismo. Tenha números para te ajudar. As decisões com números, às vezes, são as mais duras de realizar. Mas, pelo menos, você não está achando nada, você está trabalhando em cima de uma realidade. E, por fim, um modelo de prospecção. Aí, prospecção, tem gente que fala assim, eu preciso fazer mídia de massa, eu não vou ter dinheiro, eu vou ter que fazer televisão. Não, isso aí é um passado distante, não é assim mais. Né? Você pode estar prospectando de diversas maneiras, com pequenos eventos, convidando as pessoas para conhecer um produto novo, chamando aqueles clientes que são mais importantes. Nesse dia pode trazer seu melhor amigo, você pode estar trabalhando nas redes sociais, você pode trabalhar na internet. O que você não pode é achar que tudo isso é problema dos outros. É sempre problema seu. Né? Você não pode se preocupar só, eu tenho que fazer mais um curso, comprar mais um equipamento e não estar preparado para atender o meu cliente no final. Porque quantas pessoas já compraram equipamentos que nunca usaram, compraram insumos que ficaram até vencer, né? Porque você se empolgou olhando o produto. Você tem que pensar no seu negócio como produto, produtividade, cliente. São as três coisas. Eu tenho que ter o produto certo, eu tenho que ter produtividade, porque não adianta ter o produto certo e não conseguir executar isso. E eu tenho que ter o cliente, e eu tenho que olhar para fora. Né? A gente no Altera, há muitos anos, usa a mesma frase para deixar claro como funcionam as coisas. O cachorro abana o rabo não abana o cachorro. Não é porque você quer fazer alguma coisa, porque você quer comprar um equipamento, porque você quer usar tal produto, que alguém vai pagar por isso. Primeiro você tem que ter o cliente, que é o cachorro. Aí você, rabo, vai se mexer na direção que ele mandar. Não é o contrário. Vocês não vão ver isso na rua, né? Um rabo parado com o cachorro mexendo. Então, usem essa lógica simples, que eu tenho certeza que o negócio tem como evoluir. E procurem ajuda onde você deve procurar ajuda. A gente, por exemplo, eu vou ao médico uma vez a cada 16 anos e quando eu vou lá, eu faço o que ele fala. E eu não pergunto para ele, mas será que esse exame tem que fazer mesmo? Só que quando a gente procura um profissional de outra área, a gente pergunta isso. Mas você está falando de fazer isso, mas isso aí eu acho que não funciona. Pô, você não chamou um cara para falar sobre isso? Será mesmo, então, que você devia ter chamado? Porque acho que isso não funciona. Essa semana mesmo eu conversei com um cliente, ele falou, acho que isso aqui não vai funcionar. Eu falei, beleza, então não faz. Mas é estranho pra caramba, né? Por que eu saí de casa? Por que você parou aqui para me ouvir? Eu acho que não vai funcionar, beleza. Então, é estranho. É como se eu vou no médico e ele fala, faça tal coisa. Eu falo, acho que não vai funcionar. Sei que você está falando, sei lá, isso é meio estranhão para médico, hein? Então, um pouco disso, né, Alex? Eu acredito que, para a gente, né, resumir o que o Cláudio falou, falei para vocês que ele fala pra caramba. E fala bem, né? A gente tem que se adaptar ao mercado, porque senão o mercado vai te engolir. Simples assim. Né? Bem, eu tomara que tenha sido gratificante para vocês, como foi para a gente. Né? Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Né? Foi muito interessante. A gente vai ter uma próxima vez. Né? No mês que vem nós teremos um novo convidado, que inclusive está nos prestigiando aqui hoje, o Dr. Gabriel Politano. Muito obrigado por ter vindo e por ter aceito o nosso convite. Da próxima vez a gente vai falar sobre captação de pacientes na saúde. Tá? Então a gente vai falar um pouco de empreendedorismo, né? A gente vai falar de comunicação e de toda a experiência que o Dr. Gabriel tem nessa questão. Né? Eu vejo muito como um cara assim
que trabalha com pediatria e eu te considero o papa da pediatria, não da parte técnica, mas na forma como ele se comporta, né? E a gente vai falar mais sobre isso na próxima vez, tá? Que a gente vai estar colocando. A gente queria que quem veio, quem participou, quem vai nos ver, né, no vídeo, mandar perguntas para a gente, vai ser muito interessante, a gente vai estar respondendo aqui, tá? Na próxima vez, né? Agradecer a FINAC por ter aberto esse espaço para a gente, né? Que é muito importante. Agradecer ao Dr. Rodolfo por ter de prima aceitado o convite, né? E te agradecer também toda a abertura que você dá para a gente nos seus negócios, como você fala com muito carinho da gente, isso é muito legal, porque você não precisa fazer isso, né? Então, e você faz isso com uma boa intenção, isso é muito legal, tá? Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado. Aliás, se vocês tiverem sede, tem água ali, pode pegar, fique à vontade, tá? A gente vai... Vocês assinaram, todos assinaram um papel que está ali? Então tá, a gente vai sortear um livro, tá? Por favor, Rodolfo. Só tenho a agradecer a presença de vocês nessa quinta-feira aqui conosco. Obrigado, gente. Obrigado por ter lembrado. Eu não vejo, assim, como ele disse, eu acho legal você ter falado que eu sempre abro as portas para vocês, né, assim, na nossa empresa, enfim, na associação, na ABO, onde for. Eu não consigo enxergar concorrência. Eu acho legal essa interatividade, essa troca de informações. Hoje eu estou precisando, amanhã você está precisando, e eu não consigo enxergar sucesso trabalhando sozinho. Acho muito difícil, acho difícil você fazer tudo e fazer tudo bem feito e ter tempo, porque o nosso dia, acho que para todo mundo deve ter só 24 horas. Então, eu acho que esse é o caminho. Encontrar pessoas que pensem parecido contigo, porque igual nunca vai ser, né? Trabalhar em equipe, procurar ajuda, procurar essas mudanças e não vejo por que não haver melhora na vida das pessoas quando tiverem esses propósitos traçados pelo Cláudio, que explicou muito bem. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu que agradeço. Só queria falar uma coisa, pessoal. Como a gente está numa livraria, eu trouxe para vocês uma sugestão de um livro que chama Lições de Gestões da Clínica Mayo. Então, não sei se todos conhecem a Clínica Mayo, ela é uma clínica centenária nos Estados Unidos, e se você perguntar nos Estados Unidos para as pessoas sinônimo de saúde, eles vão falar Clínica Mayo. O que é mais interessante na verdade é uma clínica, não é um hospital, né? O que é mais interessante? Até a década de 90, eles tinham 2 pessoas trabalhando no marketing, e eles não fazem propaganda. E é a empresa top of mind em saúde nos Estados Unidos. Então, a história disso que a gente quer passar para vocês é assim: para você ser top of mind, para você ser lembrado, importa muito mais o que você faz do que o que você fala, né? É o seu dia a dia, como você constrói essa experiência com as pessoas, porque esses caras não fazem propaganda. E num país que é lotado de propaganda, eles são o número 1 na lembrança das pessoas. É um super livro para ler, e eles vivem do quê? É claro, eles cobram consultas e tal, mas eles atendem a todos. O que acontece é que alguns milionários, quando tem um problema muito grave, vão lá também, e quando resolvem, fazem grandes doações, né? E eles resolvem, eles são muito bons. Então, é um livro da Bookman, né? O autor é o Leonard Berry, que é um cara especialista em marketing de serviços e que resolveu compilar as coisas da história dessa clínica. De repente tem até aí, não sei, mas é só uma dica e um modo de agradecer a FINAC que nos abriu aqui o espaço, né? Estimular o pessoal à leitura. Ô Júlio, doutor Rodolfo, hein? Por favor, tem mais uma coisa que eu preciso falar, que muito obrigado, Cláudio, que eu lembrei de uma coisa importante aqui. É o número, né? Número 25. 25. Dr. Carlos Guimarães. Por favor, Dr. Carlos. Não ganhou nada. Esse menino é menino humilde.
Cláudio, ele pega e eu assino para você. Não, é meu não, é dele. Agora é teu. Obrigado a você, Carlos. A gafe que eu ia cometer é que eu sempre falo para os meus clientes que a clínica não é ele, né? Que a clínica é a equipe dele. Então, a gente seria muito injusto se saíssemos daqui sem agradecer a nossa equipe, né? Sem agradecer os nossos parceiros, né, que estão aqui, são os nossos consultores. Então, eu não vou falar o nome de todo mundo, né? Depois a gente põe nos créditos, né, Júlio? Falei do Júlio. E eu quero agradecer vocês por terem participado disso, né? Todos se envolveram nesse projeto, né, de alguma forma, e foi muito importante isso, né? Porque a gente planejou e eu acredito que vai ter um futuro bem legal esse projeto, tá bom? Então, muito obrigado vocês, a nossa equipe e a equipe do Altera, por ter vindo aqui. E muito obrigado a vocês também. Tenham uma boa noite. Obrigado, viu?